Hoje nós vamos conversar sobre qual que é a maneira certa de pedir em oração. Existe maneira certa, existe maneira errada. Oi gente, tudo bem? Eu estava lendo um livro enquanto minhas filhas estavam brincando, que é o livro Oração, do Timothy Keller. Ele entra num assunto que é como devemos pedir. Por que me chamou a atenção? Ele estava comentando como nós usamos muito aquela frase que faz parte da oração do cristão, né? Seja feita a sua vontade. Portanto, seja feita a sua vontade. E como nós nos apoiamos nisso e muitas vezes perdemos um dos temperos da oração, que é o dialogar, que é a conversa com Deus. Mas então, Betânia, eu devo conversar com Deus e apresentar meus pedidos? É basicamente isso que ele comenta. Mas, Betânia, se o que Deus tem para mim é diferente do que eu quero, eu devo pedir mesmo assim? Aí nós vamos entrar num ponto bem importante. O autor fala que nós devemos pedir coisas que satisfaçam tanto os nossos desejos quanto o que o Senhor tem para nós. Mas como saber que coisas são essas? A resposta é que nem sempre sabemos. Por isso que nós oramos por ela de maneira mais aberta, com a mente mais aberta, buscando entender qual que é a vontade de Deus para a nossa vida e então expor a Ele qual que é o nosso desejo. Uma das maneiras de nós apresentarmos isso é suplicando a Deus e apresentando a Ele por que o que eu quero pode ser algo bom para mim, porque o que eu quero parece ser o melhor para mim. E por quais motivos aquilo que eu estou pedindo parece ser o melhor? Alguns autores mais antigos usam o termo discutir com Deus, como se você estivesse discutindo com Ele sobre a nossa vontade e a vontade dele, quando na verdade nós estamos conversando e tentando descobrir qual que é a vontade de Deus para a nossa vida. Isso não quer dizer que nós estamos presumindo que sejamos mais sábios e inteligentes do que Deus. Bem pelo contrário, nós estamos expondo a Ele por que nós acreditamos que isso aqui é melhor para a nossa vida. Nós devemos fazer isso pensando nos objetivos do próprio Deus para a nossa vida. Senhor, o Senhor deixou claro que tem esse plano para a minha vida. Então, eu acredito que esse caminho aqui seria interessante eu seguir. Isso não quer dizer que a nossa opinião, a nossa exposição a Deus nessa oração vai ser melhor. Nós vamos introduzir um raciocínio teológico em nossas orações. O que isso quer dizer? Nós não vamos simplesmente listar tudo que nós queremos, apresentar uma lista do que queremos a Deus. Nós vamos refletir naquilo que nós estamos pedindo e ver se aquilo faz sentido de acordo com o propósito que Deus tem para a nossa vida, de acordo com o propósito que Ele apresentou para a nossa vida. É muito mais profundo do que simplesmente, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, eu desejo muito tal coisa. Vamos olhar para aqueles pedidos e refletir. Isso aqui honra o nome do Senhor? Isso não honra? Isso aqui vem de encontro com o que Ele vem falando no meu coração? Isso aqui faz sentido com o propósito que Ele tem para a minha vida? Isso aqui entra no plano de salvação? Isso aqui tem uma base bíblica? Quando nós verbalizamos isso, nós conseguimos descobrir se esses pedidos eles alegram ao Senhor ou entristecem ao Senhor, se deleitam ao Senhor ou entristecem a Deus. Quando nós praticamos essa disciplina na oração, nós vamos perceber com o tempo que isso nos ajuda a rever o real sentido, o real propósito daquilo que nós estamos pedindo. Uma vez aconteceu comigo, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu orava muito pedindo algo para Deus, muito, e era algo... eu não lembro se era um bem material ou se era financeiro, não lembro exatamente, mas era nesse sentido, tá? E eu orava muito pra Deus, pedindo, Senhor, tal coisa, não vai só abençoar minha vida, Senhor, isso vai abençoar a igreja. Se o Senhor me permitir isso, o reino vai expandir, o reino vai crescer. E eu orava, essa era a minha oração. A minha súplica a Deus era essa. Um dia eu estava voltando de viagem, dentro do carro, e o Espírito Santo me revelou sobre aquela minha oração. Eu estava no carro e eu olhei para o meu marido e disse, Fernando, eu acabei de descobrir, não, o Espírito Santo acabou de me revelar que aquela minha oração, ela estava totalmente maquiada. Era como se, de fato, aparentemente, era uma oração boa e fazia muito sentido, mas o Espírito Santo, com a sua bondade e o seu amor, me revelou que aquela oração, ela era muito egoísta.
não tinha a ver com o reino, não tinha a ver com as pessoas, tinha a ver com o meu próprio conforto. E eu só consegui chegar a essa conclusão porque eu orava a Deus e eu dizia: Senhor, isso aqui me parece bom, porque vai abençoar tal coisa, porque de acordo com o que o Senhor tem de propósito para mim, o que o Senhor tem falado que tem de propósito para mim, faz sentido eu te pedir isso aqui, faz sentido o Senhor me dar. Eu só consegui descobrir porque teve esse diálogo com Deus. Então, quando nós nos apoiamos, Senhor, eu até queria tal coisa, mas seja feita a tua vontade. Se o Senhor quiser, se Deus quiser, se o Senhor quiser, eu quero. Na verdade, nós podemos chegar em oração e dizer: Senhor, o meu coração no momento está desejando isso, mas me ajuda a entender se isso aqui é puro ou se tem alguma raiz na carnalidade. Me ajuda, Senhor, a entender se esse desejo realmente vem do teu plano para com a minha vida ou se ele é totalmente egoísta, totalmente para mim, apenas para o meu bem, que foi o que eu descobri nessa oração. Quando nós falamos isso para Deus, quando nós verbalizamos essas palavras, esses pedidos, de certa forma esse tipo de oração reordena o nosso coração, coloca no lugar as coisas que precisam ser colocadas, nos aprofunda e nos ajuda a nos firmarmos mais ainda no Senhor, mais ainda na palavra, porque nós não podemos simplesmente chegar e pedir: eu quero tal coisa porque eu sei que isso é o melhor e porque eu quero. Não, nós estamos falando com aquele que ele nos salvou, mas ele é Senhor da nossa vida, então ele sabe o que é melhor para nós, mas isso não nos impede de nos achegarmos a ele e dialogarmos sobre o que nós gostaríamos. Muitas vezes nós vamos chegar no final e dizer: Senhor, esquece essa oração que eu fiz, porque agora, no momento que eu verbalizei isso, não faz sentido nenhum. E é sempre muito importante, depois de expormos as nossas solicitações ao Senhor, às vezes nossas súplicas e implorando, aquilo ao Senhor, que nós finalizemos com: seja feita a tua vontade. Senhor, eu desejo isso, mas se não é da tua vontade, muda esse sentimento no meu coração, reordena o meu coração, reordena os princípios do meu coração. Se nós não conseguimos ou nos sentimos incapazes de orar: seja feita a tua vontade, isso deve ligar um sinal de alerta na nossa mente, no nosso coração. Porque se nós não conseguimos falar: seja feita a sua vontade, isso pode ser um sinal de que nós estamos com um ídolo dentro do nosso coração. E um ídolo é um rival do próprio Deus, sendo alimentado no nosso mais íntimo, porque ele não consegue ter total acesso ao nosso coração, porque tem outro tomando lugar ali junto. Então essas orações, elas realmente mostram o que há no nosso coração. As orações de petição, elas mostram o que há no mais profundo do nosso ser. Isso se nós nos permitirmos ser moldados pelo Senhor e sermos, às vezes, até esmagados e às vezes até, quietinha. Fica quietinha, filha. Eu sei o que eu quero pra você. Eu sei o melhor. Eu sei os planos que eu tenho pra ti. A tua ideia é muito boa, Betânia, mas aguarde um pouquinho porque o que eu tenho é muito melhor. E ao finalizarmos essas orações, a sensação quando nós saímos de uma oração assim é de leveza, porque tira de nós aquela angústia de estar pedindo algo a Deus que não vai ser atendido. Eu estou orando, estou suplicando e Deus não me atende. É angustiante demais. Mas quando nós chegamos numa oração apresentando: Senhor, isso aqui é o que eu gostaria, mas vamos conversar junto, ver se faz sentido para minha vida. E no final, mesmo que seja um não de Deus, nós saímos leve, porque nós não temos mais aquela angústia de uma oração não atendida. Nós entendemos por que aquele pedido não vai ser realizado. Mas se Deus está no controle de tudo, por que eu devo orar? A resposta é que, em essência, não existe um filho de Deus que fique sem uma resposta numa oração. Filho de Deus que vive dessa maneira que nós conversamos aqui, que se importa e se interessa em saber os planos de Deus para ele. Porque quando você é um filho de Deus que vive dessa maneira, até o silêncio de Deus é uma resposta. Podemos ter certeza que se pedirmos algo para Deus que não é o melhor para nós, Ele não nos concederá. Porque nós somos filhos e o pai só oferece para o filho, só dá para o filho aquilo que vai ser benéfico para ele. Um exemplo disso: Abraão pediu a Deus que desse ao filho que ele já tinha, Ismael,
a bênção divina especial em vez do filho que ainda não tinha. Ele ainda não tinha Isaac, ele só tinha Ismael, e ele pediu que Deus desse aquela bênção, a maior do primogênito, para Ismael. E ele fala em Gênesis 17, 18, se ao menos Ismael pudesse viver debaixo da tua bênção. A resposta de Deus foi sim e não. Não, pois foi Isaac e não Ismael o escolhido de Deus para trazer seu povo da aliança e a salvação ao mundo. Todavia, Deus diz sobre Ismael, farei dele uma grande nação, mas minha aliança estabelecerei com Isaac. Às vezes poderemos receber um sim e um não de Deus nas nossas orações. Um sim talvez não da maneira que a gente queria e um não também da maneira que a gente queria. Mas sempre, sempre, sempre vai ser para o nosso bem. Sempre será para o bem, para o crescimento do reino. Sempre será para a exaltação do nome do Senhor. Betânia, mesmo que eu não tenha, que eu não saiba como apresentar e expressar ao Senhor o que eu quero, eu tenho medo de estar pedindo uma coisa errada e ficar constrangida. Apenas ore. Se você tiver esse sentimento no coração de que Deus faça realmente a vontade dele, mesmo você apresentando pedidos infantis, pedidos egoístas, mesmo assim, o Espírito Santo, ele traduz a nossa oração ao Senhor. Como se, eu não estou conseguindo falar, mas o meu coração sente esse desejo. O Espírito Santo pega o que tem no âmago da nossa oração, no mais profundo da nossa oração, e ele traduz essa oração diante do trono, porque no nosso coração, no nosso espírito, há um desejo de obedecer, há um desejo de fazer a vontade de Deus. Coloque essa disciplina nas suas orações, que eu tenho certeza que vai ser começado a revelar o real sentido das suas orações, o real sentido das suas súplicas, as suas motivações, os seus afetos e até os seus pecados e fraquezas. A oração, ela tem esse poder de nos transformar no mais íntimo do nosso ser, mesmo em uma oração de súplica e de petição. E eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida, e se você tem uma experiência parecida, teve uma experiência parecida, comenta aqui embaixo. Se você já pratica assim, conta pra nós como é que tem sido. Hoje era pra ser um vídeo rápido, mas eu acho que ele ficou um pouquinho longo. Se você gostou, curte, comenta e compartilha com alguma amiga, com algum amigo que você acredita que vai ser bênção pra ele esse vídeo. Deixa um comentário, não deixa de comentar o que você tem achado. Confere meus outros vídeos que já estão disponíveis no canal. Eu sempre falo, esse canal é pequeno, eu estou começando agora. Então, se você chegou agora, você vai estar me ajudando. Não deixe de se inscrever se você está vendo esse vídeo, porque o canal é pequenininho. Eu quase não tenho aqui inscritos, mas o propósito é grande. E eu acredito que muitas pessoas poderão ser alcançadas pelas mensagens aqui faladas e pelo que eu compartilhar com vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.